De volta com o nosso Cidade em Debate desta semana pela TV Câmara de Santo Anastácio. Muito obrigado sempre pela sua participação, por você sempre estar conosco. O nosso bate-papo desta semana é com a vereadora Ana Helena Issa, do PPS, nossa grande amiga aqui presente. Muito obrigada, viu, Ana, por dispensar o seu horário para conosco aqui. Eu que agradeço a oportunidade e o carinho de vocês sempre para comigo. Seu trabalho é muito importante para o nosso município, nós temos um sempre grande prazer em trazê-lo aqui, porque quando você está aqui, você tira grandes dúvidas da nossa população, principalmente na área da saúde, que é o seu forte. Vamos começar falando, então, dos seus pedidos em relação à área médica aqui no nosso município, que é falha, né, em questão assim, de profissionais na área certa. Você pede, em vários requerimentos seus, já este ano, você já pediu nutricionista aqui para o nosso município, pediatra, clínico geral, ginecologia, que aliás foi um dos requerimentos desta semana, fisioterapeuta e oftalmo. Olha quantos profissionais nosso município tem falta, né? Sim. E você chama a atenção para isso. Comente para a gente aí sobre esses pedidos. Já teve alguma resposta do nosso executivo? Boa tarde, bom dia para todos, né? É assim, Suzana, a gente sabe das dificuldades que o executivo passa com relação a contratações, porque nós moramos numa cidade que, infelizmente, os profissionais, por exemplo, que vêm de Presidente Prudente, às vezes não têm interesse, porque são 30 quilômetros, tem pedágio, tudo isso encarece a vinda do profissional. E, às vezes, até o recurso, como é o caso do oftalmologista. Então, assim, houve abertura de pregão para oftalmo, houve abertura de pregão para pediatra. Então, oftalmo não houve interesse de nenhum profissional. Então, a primeira coisa que tem que se pensar, né? O que fazer com essa situação? Oftalmologia especificamente. O que o município tem a obrigação de fornecer? O que a gente chama de atendimento primário. Por exemplo, eu tenho miopia, eu estou enxergando pouco com óculos, eu preciso trocar. Eu tenho uma criança que está tendo cefaleia, que é dor de cabeça, porque está sem o óculos. Então, esse atendimento de triagem, teoricamente, é o município que tem que fornecer. Quando não fornece, esse especialista, que é o nosso caso, que não houve médicos voluntários para assumir esse posto, você tem que mandar para Presidente Prudente e entra numa fila única com todas as cidades da região. E aí você tem as prioridades que eu tanto tento explicar para a população, né? Essa prioridade de óculos é uma prioridade baixa, que na minha concepção deveria ser altíssima, especialmente em idade escolar. Porque às vezes a criança está no seu primeiro ano, ela não está sendo alfabetizada, porque ela tem um problema visual de enxergar a lousa. Então, aí quando vai assim, vem já com um diagnóstico de glaucoma, já passa a ser um atendimento de média ou alta emergência ou prioridade. Quando é cirúrgico, alta prioridade. Para você ter uma ideia, hoje, baixa prioridade leva de 3 a 4 anos para chamar. Então, como que uma criança de primeiro ano vai só conseguir pôr o óculos no 4º aninho? Porque aí tem a progressão continuada da escola. Então, aquela criança chega, às vezes, no 4º ano sem saber ler e escrever. E não é porque ele não tem inteligência ou algum probleminha para aprender, é porque ele não enxerga. E aí ele tem dor de cabeça, aí desvia a atenção, né? Então, assim, oftalmologista, fundamental. Até foi um pedido de uma colega aqui da casa, uma verba para um deputado específico, para tentar montar uma sala mínima de consultório oftalmológico, porque eu acho que daí talvez alguém tivesse interesse. Mais interessante. Pediatra, a gente tem na Santa Casa. Então, os que atendem na Santa Casa, nós dos postinhos, não conseguimos fazer encaminhamento. Então, por exemplo, assim, eu estou com uma criança com asma, com uma crise asmática. Lá no ESF. Lá no ESF. Eu encaminho para a Santa Casa, ele vai passar pelo clínico, né, ali da Santa Casa. Para as vagas de pediatria, essa pessoa tem que ir direto na Santa Casa. Por exemplo, o atendimento é às 3, a mãe vai ao meio-dia, 1h, pega uma vaga e a criança ser atendida às 3. Mas encaminhar, eu não tenho. Não consegue. E por que eu não consigo mandar para Prudente? Porque pediatra é de contratação do município. E nós não temos. Então, lá em Prudente enxerga assim, então a gente não consegue. Não consegue. Se eu encaminhar para pediatria, que eu já tentei, o que vem para mim no encaminhamento retorno? Encaminhamento negado, especialidade deve ser concedida pelo município.
Aí, isso acontece com pediatria, ginecologia, a gente tem que ter no município. E aí foi o meu requerimento da última semana do ginecologista, porque o Dr. João Marcelo, que é quem havia ganho o pregão para vir trabalhar conosco, segunda-feira da semana passada, ele pediu para sair. Não sei se são motivos particulares do que pode ter acontecido. E o Dr. Cicerley, que eu considero um excelente profissional, sou muito fã do trabalho dele, com alguns percalços que a gente tem, todos temos nas nossas profissões, ele é muito competente, ele cumpriu a sua etapa de 30 anos de serviço público. Então, ele pediu agora as férias, e talvez nem retorne das férias, a gente não sabe. Que aí é o pedido de aposentadoria que ele já deu entrada. Em ele saindo em aposentadoria de forma definitiva, a gente passa a não ter com a vaga. O único porque ele é concursado como clínico geral e o único concursado do município. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ficar sem pediatra, sem oftalmo, sem ginecologia. Exatamente. Nutricionista, eu não canso de bater em cima disso. Você não cansa de pedir, é porque, verdade. assim, nós temos 2 concursadas, mais para a área da educação. E elas não querem atender na saúde. Eu talvez tenha muito serviço lá, eu não estou julgando a profissional. Mas na saúde nós não temos ninguém, nem concursado, nem contratado. Aí eu te pergunto, como um diabético simples pode saber o que ele pode comer e o que ele não pode comer? Como que alguém que tenha um colesterol, um triglicerídeo de 500, de 1000, não vai infartar por obstrução da artéria do coração, se ele nem sabe onde ele encontra gordura ruim, vamos pôr assim. Então, o nutricionista, ele tem que ter um acompanhamento. Ele é fundamental. Se é um obeso mórbido, Suzana, para eu encaminhar para uma cirurgia bariátrica, ele obrigatoriamente tem que ter 6 meses de acompanhamento com psicólogo e nutricionista, dizendo assim, ele tentou emagrecer de uma forma de mudança de estilo de vida, mas não é possível por algum problema metabólico. E aí eu consigo encaminhar, desde que eu escreva, está sendo acompanhado há 6 meses com psicólogo e nutricionista. Aí, a última dos meus pedidos, foi o ano passado, e eu vou fazer de novo essa semana, um segundo clínico geral para a Santa Casa de Santo Anastácio. Eu penso assim, Suzana, o clínico, ele teoricamente, e a gente sabe que é possível, ele consegue resolver de 80% a 85% das patologias básicas do município. Então, se eu tenho um clínico experiente na sala de entrada da Santa Casa, nos postos de saúde, que faça um diagnóstico efetivo, ele vai encaminhar, se for o caso, ou vai tratar, né? Ou encaminhar para o especialista correto. Aí não, eu não tenho esse clínico, aí a mãe se esforça, paga uma consulta com o pneuma infantil. Eu estou citando muito a criança porque a mãe entra em desespero. Aí tenta o pneuma infantil, que é o da respiração da criança. Não, mas não é, o caso é cardíaco. Aí paga para cardio infantil, isso quando pode. Ou essa pessoa vai ficar anos esperando algo que talvez que você trate na infância não acarreta outras doenças na vida adulta. Então, esse clínico da porta da entrada da Santa Casa único, eu até estava comentando com vocês antes da gente estar no ar, eu há 2 semanas atrás tive um mal-estar durante a sessão. Fiquei com a visão turva, um mal-estar bem importante. Como eu estou gestante de 27 semanas, eu fui até a Santa Casa verificar a pressão. Chegando lá, sem exagero, tinha umas 30 pessoas em aguardo para um único médico. A moça que mediu minha pressão, a técnica, falou que estavam pegando a ficha das 7 da noite. Nós éramos 10h30 da noite. Então, você imagina se há um caso grave, né? Então, está muito complicado. Um único médico não dá vazão para todo um serviço de uma Santo Anastácio. A partir das 17 horas, é o único lugar onde você encontra médico na cidade. É dentro da Santa Casa. Um profissional. Passa a visita nas camas, medica, atende, e se chegar um infartado, vai dar o primeiro socorro para a pessoa não morrer. É impossível. Entende? Essa que é uma queixa, assim, a população merece esse carinho de nós, do poder público. Então, a gente tem que cobrar, sim, que é a nossa função. Tem que tentar trazer mais profissionais. Um segundo clínico resolve, assim, 80% dos problemas. Tá certo, Ana. E você bate realmente nessa tecla, nessa luta é sua, a gente vê todo dia requerimentos aqui na casa, você pedindo alguma especialidade. Então, a população sabe o tanto que você se preocupa realmente com a nossa saúde pública. Sim.
Por falar em saúde pública, essa é uma dúvida muito frequente da nossa população, porque as pessoas elas não sabem quando devem procurar o postão, quando devem procurar a Santa Casa e quando devem procurar se dirigir aos ESFs. Você pode nos orientar? Sim, é até uma coisa que a gente procura fazer como triagem nas unidades básicas. O que é a unidade básica de saúde? É o atendimento primário. Então, eu falo assim para o meu público entender. É a porta de entrada para o Sistema Único de Saúde. Porque o SUS, Suzana, ele é um sistema de saúde único no mundo. Não tem outro país que tenha o SUS no grau de especialidades que a gente tem no Brasil. Qual é a dificuldade? Eu saí do atendimento primário, que são os postinhos, vamos pôr assim, né, que são os ESFs, e o postão, que é a UBS. Certo. Então, eu tenho uma dor de garganta. Para onde eu vou, Ana? Das 7 da manhã às 5 da tarde. Eu vou procurar uma unidade básica de saúde. A gente sabe que existe um enfrentamento do número de vagas, que o médico é um só também, e etc. Mas, se é uma coisa que é triado pela enfermeira, geralmente o médico consegue dar vazão ao atendimento. Às vezes eu não consigo atender, Suzana, num dia. Aí, geralmente, o que a minha encarregada, Daniela Felício, eu até mando um beijo para a Dani, que é uma excelente profissional, ela tenta encaixar no mais tardar no dia seguinte, ou ela faz uma avaliação como enfermeira, às vezes é uma suspeita de dengue. A gente está lotado. Ela faz uma triagenzinha, passa para mim, a gente pede um hemograma e pede para voltar no dia seguinte com o hemograma na mão. Então, já me dá uma visão se é caso suspeito de dengue ou não, para a gente notificar e fazer os pormenores. Então, assim, essa porta de entrada não é para urgência e emergência. Certo. Se eu estou, por exemplo, tendo uma crise convulsiva, eu vou ter o que fazer no posto com esse paciente? Eu não vou ter nem material para tratá-lo. Então, esse paciente tem que ir para a emergência da Santa Casa. E chegando lá, quem tem que estar lá dentro da Santa Casa? Emergência e urgência no horário até às 17. Passou das 17 horas, aí vem meu outro requerimento, que a gente vai conversar já, que seria um atendimento de UBS a partir das 17 até as 23, ele só tem a Santa Casa, é onde acontece a superlotação. Exatamente. Esse atendimento primário é para ser feito no UBS, na ESF. Aí são pessoas que podem marcar consulta, que podem aguardar, nem que for um dia. Certo. Se eu estou com cólica renal, eu posso aguardar? Não posso, eu tenho que ir para a Santa Casa. Aí na Santa Casa, ele vai ficar na observação, vai fazer um buscopanzinho na veia, um tramol, um remedinho, vai aliviar. Aí o médico da Santa Casa vai pedir ultrassom, vai examinar para ver se realmente é aquela crise renal, é cálculo, é uma infecção de urina. Não, aí você vai no postinho, onde a gente vai pedir os exames para que seja feito um diagnóstico. Aí se essa pedrinha for grandona, acima de 5 a 6 milímetros, o que acontece? Você tem que encaminhar para um nefro, e aí é o atendimento secundário. Quem encaminha? O postinho. Entendi. Aí esse secundário vai fazer o procedimento do especialista. Chegou no especialista, Suzana, quando necessário, é primeiro mundo de atendimento. Eu passei isso com a minha mãe com câncer. Então, você chega no oncologista, o exame que você vai fazer no SUS, você vai fazer em qualquer rede particular. Aí demora mais? Demora. Por quê? Porque muitos pacientes para poucos especialistas. E a gente tem que bater em cima disso. Então, às vezes, a pessoa vai lá, bate no médico, xinga o enfermeiro, e ele não sabe que está acontecendo para trás. Entendeu? Então, assim, eu não estou dizendo que a população não tem o direito, a gente tem o dever, mas somos humanos. Tem dia que eu atendo 40 pessoas, tem dia que eu dou conta de 28, porque são 28 casos mais complicados. E ali não é para eu atender correndo, é para eu fazer diagnóstico. Sabe? É muito prazeroso. Um cuidado maior. Você vai com uma dor e eu consigo falar, Suzana, calma, isso é uma gastrite, com uma endoscopia na mão. Faça um tratamento em você. E às vezes eu não preciso nem te mandar para o especialista. Ali a gente resolve o seu problema. É muito prazeroso. Mas, assim, são atendimentos diferentes. Básicos e emergenciais. E isso que a população tem que entender. Tem que entender. Senão fica muito difícil. Encaminhar, né? Para o correto, para o certo. Né? A gente estava falando desse atendimento, né, diferenciado, um horário diferenciado na UBS. Você fez também um requerimento solicitando esse
um horário comercial aí após as Isso. 17. É assim, até uma das razões das quais eu quis me candidatar. Além disso, também tem o dispensário de Isso. medicamentos também, Até né? Que é outra briga, né? Eles andam juntos. Na verdade, assim, Suzana, o que Santo Anastácio sofre hoje? Nós temos a UBS e os ESFs abertos das 7 da manhã às 17 horas. A partir das 5, você só tem a Santa Casa. E aí vai emergir todo mundo que necessita. Atendimento primário, atendimento emergencial. O que acontece? Às vezes é um funcionário do comércio. Esse funcionário quer levar o filho, por exemplo, para fazer um exame de rotina. Se ele chegar na Santa Casa, ele não vai ser pedido, porque o médico não está ali para aquilo. E aí o que acontece? Para onde vai esse paciente? Para onde vai essa mãe, esse pai? Ele não tem para onde ir. Para lugar algum. Exatamente. Esse atendimento seria, ao meu entendimento, viável, porque eu falo, é uma equipe mínima de saúde. É um médico, um enfermeiro e um técnico. Ao mesmo tempo, poderia ficar aberto o dispensário de medicamento municipal da própria UBS. Essa equipe... Que é uma briga antiga também. Também que é necessário, né? Necessária. Que também faria o quê? Nós teríamos atendimento das 5 da tarde às 11 da noite marcados, no mesmos moldes que são dos PSFs e do UBS até as 17 horas. Então, por exemplo, a Suzana quer passar em consulta para pedir uma mamografia. É urgência? Não, se você não tem nódulo, se você não tem nada, não. Mas a Suzana tem direito, ela é uma mulher que está com mais de 40 anos. Necessitamos da prevenção, porque a prevenção é que leva às curas. Quando você descobre de forma evoluída, a gente perde pessoas jovens que têm condição de cura. Então, esse atendimento, ele vai de encontro a uma necessidade da nossa cidade. E eu pedi em 2017, eu pedi em 2018, eu pedi esse ano. E esse ano eu tive a mais cara de pau do mundo de procurar o prefeito e explicar para ele, vá, Regente Feijó, seu Roberto. Olha como o regente funciona. Vá ver o terceiro turno lá. Que exatamente. Esse seria o terceiro turno, né? E até um requerimento do Renato Marques, que eu achei muito interessante, existe uma verba para você fazer esse atendimento. Então, a prefeitura não bancaria sozinho esse terceiro turno. E o dispensário, eu já tentei que seja implantado dentro da Santa Casa, se não tiver o já tentei que ficasse aberto até as 19 horas, até as 23 horas. Suzana, hoje, quem tem dinheiro sobrando para comprar medicação? Muito pouco. E, às vezes, a pessoa precisa de um paracetamol, de uma azitromicina, de uma nimesulide, que está trancado lá na UBS após as 17 horas de sexta-feira e só abre na segunda, às 7 da manhã. Então, é muito triste. A gente que está trabalhando com isso, eu fico assim, meu Deus do céu, o que eu posso fazer para ajudar? Eu posso pedir. E o que eu preciso? Aí é uma súplica à população, que eles comprem a minha briga, porque assim é para eles. Eu queria que, eu falei isso, vamos compartilhar com 500 compartilhamentos, 1 milhão de pessoas falando o mesmo assunto. A gente vai conseguir. Tem que ser um clamor da população, que eu sei que é, mas às vezes a pessoa fica um pouco receosa. Ah, mas eu vou escrever, eu vou ter medo de reivindicar, Sabiana. Ela ainda acha que ela não tem direitos. Tem todo ela direito. Tem um pouco de medo, de receio, de depois ser perseguida na própria cidade onde ela mora. É um absurdo, é um absurdo. Existe isso ainda. A gente sabe, Suzana, que assim, existe uma limitação financeira. O Brasil todo está em recessão. Só que saúde é em primeiro lugar. Educação é em primeiro lugar. A gente, não que não precisamos de todo o resto, mas sem saúde você não trabalha. Sem trabalho você não dá o sustento digno para sua família. Então, se não houver saúde, não vai haver nenhum outro foco importante para a nossa população. É muito triste, sabe? Eu, às vezes, faço visita domiciliada, que eu fico assim, tá, eu recomendei não comer pão, bolachinha, para um diabético. Você vai na casa da pessoa, ela não tem o que comer. Ela só tem o básico do básico. Como você vai orientar comer um legume, Suzana? A pessoa precisa de saúde e de emprego. Pelo amor de Deus, verdade. Urgente. Saúde e emprego. Exatamente. As duas palavras chaves. Ana, vamos citar uma matéria que você fez. E deu o que falar, e você não gostou da resposta, que eu sei. Que é a insalubridade dos servidores públicos municipais de 40% e
20%. Assim, gente, primeira coisa, eu quero deixar muito claro, eu sou médica terceirizada para o município, através do CIOP. Eu não recebo insalubridade do município, eu não estou lutando em causa própria. Só que, para variar um pouco, né, como minha mãe dizia, sua boca é um pouco grande, não fica quieta. Eu não aguenta. Eu não consigo ver algumas situações e fingir que aquilo não está acontecendo. E eu não estou dizendo que é injusto para quem já ganha os 40%, como são alguns profissionais que não têm acesso direto ao paciente. O que me indigna, e só para você entender, não sei se 2 anos atrás, eu tenho até que ver isso com o Silas ou com a própria Daniela. O pessoal da enfermagem entrou para que fosse feito por um perito se era legal a insalubridade dele ser pago em 40%. E segundo esse perito, teria que ser pago. Certo. Só que o jurídico, em época da prefeitura, achou que não. Que não. E desconsiderou eu acho que é uma auditoria, essa avaliação. Beleza, não foi concedido. Quando eu entrei, o ano passado eu já pedi isso, que fosse reavaliado. Suzana, você acha justo um técnico de enfermagem, enfermeiro, que vão na residência lidar com tuberculoso, com feridas abertas, contaminadas, que tem contato direto com doenças infecto-contagiosas, esses estão recebendo 20% de insalubridade. Gente, 20% não é do salário, tá? Não é do salário da pessoa. Se ela ganha 2.000, não, é 20% de um salário mínimo. Uhum. E por que a pessoa receberia isso, teria justiça a isso? Porque ela se expõe a ficar doente. Então, um dentista, hepatite B, C, você pode pegar por gotículas. Uhum. Uma das principais causas de transmissão é o dentista. E aí você vê o psicólogo, a enfermeira fazem teste de HIV, teste rápido com sangue da pessoa. HIV, sífilis, hepatite B, hepatite C. Tratam a ferida também. Esses profissionais todos que eu estou citando, 20%. Agentes de saúde que visitam as casas dos doentes, ganham 20%. E a gente tem outros profissionais que ganham 40%. Eu só queria entender por que um profissional um profissional que às vezes não tem esse contato com o paciente, não se expõe tanto. Não que ele não mereça, você entende o que eu estou falando? Ele merece os 40% dele, mas ele não se expõe tanto como aquele que às vezes entra realmente na casa da pessoa toda semana para medicar, para fazer curativos, ele está ali direto, né, com aquela pessoa. Aí a resposta ganhar 20. A resposta que veio, eu não vou lembrar assim com pormenorizada, mas está mais ou menos escrito assim, que foi pedido um novo relatório para alguém, um perito, que disse que assim que deve ser. E mostrou algumas coisas de contato com não sei quem, não sei o que. Resumindo, beleza. Então, se ninguém merece, ninguém merece. Porque se quem está em contato direto não merece, então ninguém merece. Tá certo. É muito estranho isso, entendeu? Eu falo novamente, não estou falando em causa própria, mas como ser humano, eu fico indignada. Eu gostaria muito que entender, né, essa divisão. Que o nosso secretário, não sei se é assim que fala, da parte jurídica, viesse aqui me explicar. Eu convido até o senhor Márcio Benedetti, vem aqui me explicar a sua resposta, porque eu não entendo e não aceito. Uhum. E o ano que vem mando de novo. Sabe uma coisa que é interessante, Suzana? Requerimento você pode mandar, né? Exatamente. O mesmo assunto uma vez por ano, a gente fica amarrado. Muitas pessoas me perguntam, Ana, mas cobra por que de você novo? Não fala isso? Aí eu falo, gente, porque o outro colega já falou, o vereador. Isso. Gente, um assunto só pode ser feito um requerimento, uma indicação, uma vez por ano. Se algum colega faz, a gente não pode fazer. Esse colega já fez, eu só posso fazer o ano que vem. Mesmo que eu tenha algo diferente para agregar nesse requerimento. Então, os assuntos mais polêmicos, que a gente precisa muito, eu estou fazendo todo ano. Todo ano. Tá certo. Né? Batendo na tecla. Exatamente. Até uma hora que a gente consiga. Mas é complicado, viu, Suzana? É complicado. A gente não entende. Pode ser que eu esteja errado, que a lei fala o que está sendo aplicado, mas no meu ponto de vista médico e humano, eu não concordo. Tá certo. Setor de ambulância. Vamos lá. Mudou a forma de agendamento para o transporte da saúde, exigindo que os pacientes tenham que antecipadamente se dirigir até o setor. Você faz também. Setor de ambulância é um setor que a gente está cobrando muito, né? Todos os vereadores da casa estão cobrando esse setor, e você também fez esse requerimento agora em março.
Não veio resposta, né, Ana, ainda? Não. Esse não. Não. Aí, Suzana, é assim. Primeiro, eu quero pedir autorização para você, para o pessoal aqui da tua equipe, mandar um abraço muito carinhoso para o Toninho. Dizer que ele sabe do tamanho da amizade que eu tenho por ele. Aqui na casa, como vereador, é o meu melhor amigo. Eu tenho muito, muito, muito carinho por ele. E o Toninho sempre foi um cara muito humano. O que não quer dizer que o que assumiu não tenha humanização e etc. Mas o Toninho, as pessoas tinham um acesso muito pessoal com ele. Então tinha muitos coisas, anos de setor, exatamente. Né? Tinha coisas era um amigo pessoal. Exatamente. Tinha coisas que às vezes ele fazia, não é que são incorretas, mas que ele não ia prejudicar outra pessoa, ele tentava auxiliar. Ajudar. Essa nova visão do moço que assumiu a ambulância, a gente também tem que entender que ele recebe ordens. Ele não faz o que ele quer. Então, essa nova propositura para o pessoal da ambulância é assim. A Suzana tem 70 anos e precisa da ambulância amanhã. A Suzana, ou alguém relacionado à Suzana, tem que ir com encaminhamento lá para mostrar que está indo por isso. Agora, onde tudo isso começa? A gente não pode deixar de apontar. Pessoas usavam a ambulância como Uber. Sim. Chegava na porta da Santa Casa, você liga para a ambulância me levar em tal lugar? Isso é incorreto. Por quê, Suzana? Eu, há 1 mês, 2 atrás, não vou me recordar, estava num grupo de hipertensão diabética, a mulher teve um AVC na minha sala de espera. Levou 11 ou 15 minutos para a ambulância chegar. Por quê? Porque ela estava levando uma pessoa da Santa Casa até não sei onde, que, na verdade, na minha opinião, não devia estar de ambulância. Aí não, né? Aí não o dá que mesmo. acontece? Eu acho que as pessoas elas têm que ser vistas de forma individual. A população também tem que se conscientizar, né, mas, gente? Suzana, é complicado, eu vou ser né, muito Ana? franca para você. É um setor, talvez, o mais delicado da cidade inteira. É um encarregado, 2, 3 funcionários, vários motoristas, e a cidade inteira depende deles. Então, assim, se cada um se conscientizar e saber quando eu tenho direito a usar a ambulância, vai ter para todo mundo. Né? Mas o que é o meu pedido aí? Que eles olhassem caso a caso. Se é um idoso, se é uma gestante, se é uma criança, se é um acamado, se é um cadeirante. Uma triagem, você fala um pouco melhor lá. Essas pessoas, elas irem lá fazer tipo um cadastro. Aí eu já sei, como encarregado do setor, que aquela pessoa não tem como vir até lá. Então, ela liga, eu sou fulano de tal, está cadastrado. Aí, quando a pessoa fosse entrar no ônibus, no transporte, ela apresentava que estava indo para Prudente para isso. O que a gente sabe é que tinha gente que ia no poupa-tempo, eu não sei se é verdade, é o que alguns falam. Tinha gente que ia até o HR, chegava lá, ia para o centro fazer compra e voltava. Isso o pessoal fala que aconteceu sim. Só que o encarregado de ambulância tem muitos afazeres. Então, o que eu deixo claro? Precisa de uma mescla das duas fases. A fase humana tem que ser vista, sim, nos casos que merecem ser vistos de forma diferente, e a população tem, sim, que se conscientizar que a ambulância é para casos sérios. Eu não posso usar ambulância se eu ando. Eu só posso usar ambulância deitada se eu sou limitada fisicamente. Eu também não posso pegar, Suzana, e atender individualmente cada caso. Eu quero ir às 7 da manhã, porque minha consulta é 7h40. Se tem um ônibus que sai às 5h30, infelizmente... Todo mundo irá às 5h30. Irá às 5h30. E se eu ando, se eu consigo chegar, eu vou de ônibus, eu vou de van, eu não vou de ambulância. Você entendeu? Senão não tem ambulância para um cadeirante, por exemplo. Exatamente. Você entendeu? Então, assim... Aquele que realmente necessita, né? Esse setor ele tem que ser muito bem avaliado, aonde está tendo esse erro, tratar com porque muito cuidado, assim, né? A população, Suzana, está revoltada. Aí elas comparam muito as duas administrações, jogam muita pedra no atual responsável, o que eu também acho um pouco injusto, certo. Mas também acho que está muito inflexível. Não pode ser assim. Você entendeu? Que é a parte humana que entra. Aí entra, né, a parte humana. Bora lá, vamos falar sobre normatização para que todas as nossas gestantes do município sejam marcadas em consultas entre a 34ª e 36ª semanas com o ginecologista para que tenham segurança na reta final da gestação. Isso antes de você estar grávida. Já foi o ano passado. Já foi o ano passado, já era uma preocupação Imagina sua agora, né? Com essas mamãezinhas, porque você lida com elas, né? Sim.
todo dia ali no posto, então você fez esse pedido. O ano passado, quando eu fiz, nós ainda tínhamos o João, Marcelo e o Cicerley atuando, né? Agora fica mais difícil ainda, né, Ana? Agora, parece-me que o Dr. Carlos, pelo que eu estou sabendo, será contratado, que a gente fica muito feliz. É da nossa cidade, é experiente, é querido, né? Por Com todos. certeza. Qual é o problema, Suzana? Como funciona atendimento pré-natal no nosso município pelo SUS, ou em todos, né? Atendimentos de baixo risco. A pessoa jovem, a pessoa sem comorbidade, não tem pressão alta, não tem diabetes, a pessoa está tendo uma gestação tranquila. Essa pessoa, ela vai fazer o pré-natal todo dela no postinho, lá com os clínicos gerais como eu. Nós vamos dando vazão a toda necessidade de atendimento, alguma dúvida a gente encaminha para o GO e tá. Quando chega no finzinho, elas começam a nos fazer perguntas, tipo assim, mas como vai ser meu parto? Doutor, e se acontecer isso, por que eu não posso ter imprudente? E aí você não vai fazer o parto dela, como você vai responder? Exatamente, eu não posso responder pelo outro colega. Pelo outro e profissional. aí, qual que foi meu pedido, que o ano passado a resposta veio, mas de repente não foi bem entendido. Que isso já acontece, essa resposta que eu obtive. Acontece se a gente encaminhar, mas ser uma rotina. Cheguei em 34 semanas, eu estou no meu 8º mês de gestação, entrando no 9º. Eu passar por uma consulta, independente se eu quero, preciso ou não, e ficar cara a cara com o especialista para dizer, mamãe, essa dor que você tem aqui embaixo, que a gente tem dor o dia inteiro, é normal, a barriguinha está pesando, está apertando sua bexiguinha, você está indo no banheiro toda hora, porque não é infecção, porque o seu nenê está grandão. Mamãe, teu nenê está encaixado. Mamãe, seu nenê está sentado. Todas as dúvidas da mamãe. Mamãe, né? Eu quero ter imprudente, mas não, fica tranquila, o teu caso está super tranquilo, a gente vai ter aqui. Se chegando lá necessitar, eu te encaminho para Prudente. Não tem como todo mundo ir para Prudente direto, porque lá não tem vazão para todas as cidades da região. Resumindo, Suzana, essas dúvidas, e às vezes acontece uma intercorrência, que morre a criança, ou Deus me livre, mãe, filho, como já aconteceu, mãe, dá um temor na população desnecessário. Você tem 100 gestantes, dá problema com uma. Nossa, a culpa é do Dr. Cicerley ou do outro ginecologista. Eu acho assim, se tiver essa consulta de rotina, o doutor vai ver todos os exames que a gente pediu de 1º trimestre, 3º trimestre, as ultrassons, a posição do bebezinho, vai tirar as dúvidas da mãe e vai dar uma segurança. É o parecer final. Exatamente. Não acontece isso. Apesar da resposta do ano passado ter vindo que isso já acontece, não é assim que funciona na prática. Entendeu? Se a paciente quiser ir lá madrugar, pegar uma vaga com o ginecologista, ela pode até conseguir. Mas, Suzana, eu estou gestante, eu estou aqui, já estou com vontade de fazer xixi. É muito complicado. Elas têm que chegar às 5 horas da manhã para ser atendidas às 9. Você quer sair, Ana, para ir ao banheiro? Você fica à vontade, né, produção? A gente abre espaço. Ainda não. Se necessário, eu falo. Mas, assim, me dá uma tristezinha, porque a gente faz o possível e o impossível. Eu procuro acalmá-las. Eu sei do tamanho da competência dos ginecologistas que estavam na cidade. Né? Sei do tamanho da competência do Carlinhos, do Dr. Cicerley. É um medo normal, natural da mãe, só né? que a gente está carregando a pessoa mais importante da vida da gente na barriguinha da gente. Então, você já pensou você levar 9 meses, Suzana, e essa criança, porque ou passou da hora, ou nasceu em prematuro, nasceu com alguma sequela? É isso que me deixa angustiada, né? Porque elas passam por isso. Elas vão em mim e ficam desesperadas. Essa é a palavra. Ontem foi uma fofa lá, que ela está de 38 semanas e ela passou pelo hospital, voltou. Aí ontem ela foi em mim, doutora, eu não estou sentindo mexer. Não estou sentindo mexer, não estou sentindo... O desespero. Aí eu deitei ela, fiz o toque, passei o ultrassomzinho, o sonarzinho. Ela ouviu o coração do nenê, eu falei, fica calma, você não está dilatando, você não está perdendo líquido. É o medo do final, é verdade. Por isso que você acha que tem que ter realmente... É necessário. Aí, inclusive, para o médico falar o que eu já falo, mas você já pensou ouvir de um clínico ou de um GO? Você fez esse requerimento ano passado e fez esse ano novamente. Né? Esse ano não veio a resposta para você. Esse ainda não. O ano passado foi que essa rotina já existia. Mas não é do jeito que eu pedi, entendeu? Tá, então é complicado. Vamos ver se realmente. esse ano a gente consegue, né? Porque e enxoval para as mulheres que fazem pré-natal? Então, vem? Não tem vem mais, Suzana. Era tão Elas bonitinho. Elas ficavam esperando tanto, muito. Né? E é um estímulo. Por exemplo, assim, as que faziam pré-natal com regularidade, elas ganhavam uma mantinha. É uma verba municipal? É com a verba estadual? Então, eu acho que era recurso próprio, pelo que eu me lembro da resposta. Mas, assim, é um estímulo para elas irem.
E vinha uma mantinha, toalhinha, não sei quantos coelhinhos, não sei quantos, não sei o quê. Elas ficavam super felizes. A gente dava uma cartinha que elas estavam no porque oitavo. tem mãezinha que no final ela não pode realmente adquirir o seu enxoval, né, Exato. completo. E era uma coisa, ajuda, era né? um carinho, Suzana. Eu falo assim, a gente tem tão pouco para oferecer, né, que nessa fase que a mulher está tão carente, tão chorosa, emotiva. Nossa, e isso é muito importante. E situações de mãezinhas, né, no seu vínculo familiar, que às vezes isso é tudo para ela. Exatamente. E a gente tem que entender assim, gente, ó, população, outro pedido carinhoso que eu faço, vocês têm roupinha sobrando, leva numa unidade básica de saúde. A gente pode deixar lá. A gente lá, ó, esses dias eu ganhei uma banheira, passei para uma mãezinha que não tinha nada. Isso. Esses dias eu ganhei umas roupinhas. A gente ajuda muito. E assim, como a gente trabalha com as gestantes, a gente sabe quem estão nas piores situações. Às vezes a gente dá para um amigo que não precisa. Exatamente. E elas não têm nada. Tudo que eu ganho, Suzana, eu dou ali no posto. E como o pessoal fica ali mesmo, né, no seu posto. A gente sabe, por exemplo, assim, a pessoa vai numa visita que sabe que a mulher está no 3º, 4º filho, não tem nada. A gente sabe até o tamanho da casa para saber se vai caber a cômoda. Se vai caber... Então, exatamente, o que chega para a gente... É acompanhado, né, ali no bairro. Exatamente. E a gente sabe quem precisa bastante. Então, se alguém quiser deixar... Não importa a unidade básica, todas precisam. A gente sempre vai doar para quem mais precisa. Não é por coleguismo, é por necessidade mesmo. Entendi. Ana, nosso tempo está aí estourando. Eu quero que você fale o seguinte. Houve uma votação aqui na nossa Câmara, foi uma votação séria, repercutiu aí em nível de mídia e a população maçante em cima sobre o reajuste, vamos deixar bem claro aqui, salarial do Executivo e dos vereadores da Casa de Leis. Sim. Foi um voto contra seu também, né? E eu quero que você explique isso pra gente. É que assim, de uma Suzana, forma bem clara, tentei, para o nosso povo entender. Eu peguei uma sessão, dúvida, né? 10 minutos, e tentei explicar. Só que nem todo mundo assiste a sessão, né? Até agradeço essa oportunidade. Quando eu não era vereadora, eu não sabia como as coisas funcionavam. Então, às vezes, até eu atirava pedra. Nossa, está acontecendo isso, que absurdo. Dentro de uma Câmara Legislativa, a gente tem os assuntos que eles podem ser lançados pela mesa presidencial, que é representado, é o presidente, primeiro e segundo secretário. Eles podem fazer um assunto, chegar nas pastas, meu Deus, me fugiu o termo. Nas comissões, perdão. Aí tem 4 comissões, Justiça e Redação e etc. Essas comissões, o assunto chegou o papel para mim lá. Reajuste do subsídio de secretários era um, vereadores era outro, prefeito era outro. Houve uma reunião prévia a isso ser lançado pela mesa diretora, aonde a grande maioria, eu não vou aqui falar quem era a favor, quem era contra, porque não é esse o meu assunto, era contra. Então, a gente já sabia que era uma pauta perdida. Mas é um direito da mesa diretora, não sei se foi a pedido do Executivo, se não foi, se foi da própria cabeça do presidente e secretários, a gente não sabe. Foi colocado para as comissões julgarem o parecer. Quando vai para a comissão, Suzana, o que se vê é o aspecto legal e não moral e ético. É legal, técnico, a lei diz que pode... Aí, cada pasta tem 3 vereadores, tá? Cada dessas comissões. O presidente, o relator e o que participa. 3 votos. A Justiça e Redação é a única que bloqueia o assunto. Se desses 3, 2 votarem contra, o assunto está encerrado, não vai para a votação do plenário dos 11 vereadores. Dessas 3, houve pleito para ir para as próximas comissões. Para você ter uma ideia, na minha comissão... éramos, se eu não me engano, eu, Renata e a Roberta Volpe, tivemos votos contrários para prefeito e vereador dos 3. Para secretário, eu pensei legalmente assim, a pessoa trabalha 8 horas por dia, ela é um profissional que trabalha igual outro qualquer que está na prefeitura que recebeu esse reajuste. Então, o meu parecer como comissão não foi desfavorável. Mas isso legalmente falando, aí passou nas comissões, vai ser votado aqui dentro do púlpito por cada vereador de forma individual, a maioria
simples vence, ou seja, somos 11, 6 votos venceriam, e nós tínhamos muito mais do que 6 contra. Exatamente. Então eu estava tranquila de votar com a legalidade, que eu não ia prejudicar ninguém, que eu estava votando ali com aquilo que eu fui orientada a votar pelo jurídico. Quando, para minha surpresa, quando está nessa fase das comissões, o assunto foi jogado na mídia, como se o presidente fosse um carrasco, a mesa um carrasco, peça para o seu vereador votar contra, mas já se sabia que ia votar contra. Então, eu acho que não é que a população não tem o direito de saber. Então, vamos convidar a população? Vai ter votação no púlpito dia 12 de maio, dia 13 de maio, de reajuste do subsídio, tal. Convida. Agora, dizer, peça para o seu vereador, eu, fulano de tal, sou contra. Eu acho que você está fazendo mídia pessoal por uma coisa que não vai passar. Olha a diferença. Quando teve a votação do aumento do imposto, éramos 11. Quantos votos venceram, Suzana? 6. A população aqui presente foi imprescindível, porque nós não sabíamos quem estava contra e a favor, na verdade. Nós morremos de medo. Aí eu concordo de pôr na mídia, de chamar a população, porque ali nós estávamos correndo risco de todos, inclusive nós, ter aumento do imposto de uma forma que naquele momento, na minha opinião, era e é impossível, que seriam uns 30%. Uns 30%. Aí, resumindo, para a população entender, se o assunto da mesa diretora chega na comissão e passa por essa comissão de justiça, ele vem para o plenário, ele tem que ter 6 heróis. Então, vamos pôr heróis, né? 6 pessoas a defender a população. Não adianta ter um salvador da pátria. E isso me deixou indignada. Porque eu acho que foi usado como marketing pessoal, entendeu? Forma, né? É a forma. Eu acho que todos temos direito a saber. Eu sou a primeira a ter uma bocona e falar tudo que eu acho que é correto para a população. Só que eu acho que o presidente foi crucificado, Suzana foi muito sério, ele foi na lotérica, ele foi ameaçado, ele é um senhor de mais de 70 anos. Você pode gostar de mim ou não gostar de mim, eu estou gestante, você vai bater em mim? Ele tem mais de 65 anos, ele é idoso. A pessoa quis bater nele, xingou ele. Não foi um, não foi dois, na internet, aquele monte de palavras assim, fora fulano, o que você está fazendo aí? Então, quer dizer, virou um herói e um monte de bandido. Até eu não gosto de usar esse termo, o doutor Hélio até falou, não usa esse termo, mas eu me senti assim. Aí, quando eu expliquei, alguns até falaram, não, mas ele está certo, quem escreveu isso. Eu não estou falando que ele está errado, é a forma de escrever. Eu acho que você não tem direito, para você se sobressair, para você dar o parecer favorável, você não tem o direito de pôr em risco a vida de outra pessoa. Porque se pega um capial mais nervoso, ele bate no seu Valdir na rua. E a gente não sabe o que vai acontecer com uma pessoa de mais idade como ele. E aí? Você entendeu? Então, esse tipo de assunto, eu vou deixar muito claro, eu, Ana Helena Issa, não compactuo. Eu acho que caridade você faz sem propagandear, bondade você faz sem ficar apontando o dedo. E você querer mostrar o seu trabalho é ótimo, mas pisar em alguém para você se sobressair, para mim, não é cristão. Então, eu não concordo. Tá certo. Muito obrigada pelas suas colocações. Eu que agradeço, viu? E eu quero agradecer a minha produção também, sempre pela sua presença aqui. É muito difícil a gente trazer você aqui, porque a gente sabe do seu afazer lá no SF, daquela veladorinha linda, aquele bairro maravilhoso que te ama tanto. E eu, daqueles pacientes que tanto te procuram. Então é difícil você vir até nós, né? A gente realmente faz de tudo para você estar aqui. Então eu agradeço muito, viu? A sua presença de trazer tão importantes informações. Você é muito competente na sua área e tudo que você fala é com muita precisão e muito claro. E a gente entende isso assim de uma forma muito reta. Isso que é importante. Muito obrigada. Eu que agradeço, Suzana. E, assim, a gente deixa claro que algumas inaugurações, alguns eventos, eu não consigo participar, porque o meu horário de trabalho é das 7 às 17. Eu não acho justo, em horário onde eu estou recebendo como médica e trabalhando para a população, desmarcar para vir. Quando é possível, quando se faz necessário um voto importante, esse momento de diálogo com a população, que é muito importante, a gente vai sempre tentar. E, assim, parabenizar, porque tem muita coisa boa que o Executivo está fazendo também. É que, às vezes, a gente pede coisas que estão fora do alcance, mas a gente pede porque a gente é a voz do povo. Então,
Quando eu venho aqui e peço um oftalmo, é porque ali eles choram quando a criança não está enxergando. Então, a gente tenta ser realmente o representante do povo o mais honestamente possível. Mas a voz que vocês dão aqui para a gente é maravilhosa. Vocês são muito competentes. Aqui, Muito todas obrigada. as colocações de vocês nunca têm lado. Vocês são muito limpos, muito éticos. Eu acho que a equipe melhor do que a nossa aqui não tem na Muito cidade. obrigada. A gente agradece o seu carinho. É um carinho mesmo. Muita gentileza sua. Obrigada novamente, tá, Ana? Vai com Deus. Você é seu bebezinho. A gente está aqui sempre orando por você. Amém. Viu? E com muito carinho sempre pela sua pessoa. Não só como vereadora, mas, né, como a nossa médica, que a gente recorre a ela, corre lá na Ana toda hora. E como a grande amiga. Viu? Muito obrigada. Muito carinho por você. Você que está em casa, muito obrigada sempre pela sua companhia. Estivemos aqui com a vereadora Ana Helena Issa, explicando assuntos tão importantes para a nossa população. E na próxima semana, é claro, a gente volta com mais um assunto, mais um vereador, especialmente para você. Até lá.